Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Esmaga no like, arrebente a boca do sapato, se inscreva no canal, acompanhe a gente falando aqui das notícias do dia a dia e das notícias que mais repercutem no Brasil todinho. Quero agradecer a sua colaboração. Senhoras e senhores, nós temos visto que a cada tempo que passa, a Polícia Federal consegue mais informações, mais indícios que levam a família Bolsonaro ao centro do golpe. Não tem mais como você negar que Bolsonaro não fazia parte do esquema golpista. Não tem como negar que a família dele, o entorno dele estava envolvido. Ora aconselhando ele para fugir, ora aconselhando ele para fazer uma força armada, para tentar um golpe mais radical. Nesta semana, agora nesse fim de semana, hoje propriamente dito, foi divulgado o relatório da entrevista, do depoimento do Mauro Cid à Polícia Federal. Aí o Xandão colocou ali em voga, colocou para todo mundo ler o que está escrito na íntegra do que ele prestou depoimento, do que ele falou. Foram gravados, foram digitados e este depoimento agora vem à tona. Veja que é importante a gente notar aqui. Aquelas pessoas que dizem, nós somos da paz, nós somos de Deus, nós somos crentes, nós somos patriotas, são todos aqueles que a gente está vendo que não é de Deus, não é patriota, não é crente coisa nenhuma e não queria paz, queria guerra. Nesse exato momento, a Polícia Federal agora investiga indícios de Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Você viu que o Bolsonaro está falando muito da Michele e do Eduardo Bolsonaro. Espero que não tenha problemas lá na frente, viu, Bolsonaro, com o filho e a madrasta. Mas, enfim, a situação deles aqui está em perigo. Por quê? Porque hoje saiu a notícia, saiu na íntegra este depoimento que envolve a Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, que podem, inclusive, ir para a cadeia, tanto a madrasta quanto o enteado. Eles foram a tal da posse do Donald Trump, o que todo mundo viu que era mentira. Eduardo Bolsonaro continua utilizando da lábia dele para tentar enganar a população. Disse que recebeu um convite. Na realidade, o convite partiu de um senador, Marcos Rubio, que vai ser o secretário de Estado norte-americano e não propriamente da posse do presidente dos Estados Unidos, que não convida presidentes e não é costume deles. Convidou 3, a Melania, convidou o Milley e o outro extremista. Mas normalmente, para a posse do presidente dos Estados Unidos, não se convida chefes de Estados, a não ser a própria diplomacia, os embaixadores que ali estão. Pois bem, o Bolsonaro mandou o Eduardo e a Michele Bolsonaro juntos para essa homenagem, para se aparecer, para chegar lá, bater foto e dizer que é gente importante. Vocês viram também que uma entrevista dele à CNN, ele disse que a Michele poderia ser candidata a presidente desde que ele fosse o ministro-chefe da Casa Civil. E também falou muito bem do Eduardo Bolsonaro, a quem ele queria, por exemplo, colocar como embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Então você vê aí o Bolsonaro fazendo uma espécie de teste ou também de antecipação. Parece, e essa é a minha opinião, que eu vejo o Bolsonaro tendo informações de dentro da Polícia Federal, informações de dentro do Supremo Tribunal Federal, dizendo para ele algo assim: olha, vai sair um relatório sobre fulano, olha, vai sair relatório sobre cicrano, olha, estou investigando aquele ali. Porque prestem atenção que todas as vezes que vai sair alguma notícia, todas as vezes que vai sair alguma bomba, o Bolsonaro vem com algo parecido. Ele coloca alguém que vai sair na notícia para se aparecer, ou ele fala de alguma coisa que vai noticiar. Agora, vejam, prestes a sair esta denúncia, este depoimento do Mauro Cid, acusando Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro da participação radical no esquema que queria colocar o Brasil numa guerra civil, numa ditadura militar, o Bolsonaro manda os dois para os Estados Unidos
e dá entrevista e fala novamente dos dois. Exalta o Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro também veio com esse mesmo papo, dizendo o seguinte: olha, estão querendo me perseguir agora. Olha, só porque eu disse isso lá na Argentina, só porque eu falei aquilo, se antecipando a este relatório de hoje. Você não acha engraçado? O relatório, a íntegra, foi entregue hoje e, de repente, 2 dias antes, o Eduardo Bolsonaro começa a falar que vão perseguir ele, que vão fazer perseguição contra ele, que ele é um possível candidato, e ele está se lançando candidato. Tanto é que ele está com muita raiva do Pablo Marçal, que disse que quer se candidatar também e falou que o Bolsonaro só considera candidato quem é parente dele. Vejam também que lá nos Estados Unidos, nesse encontro, né, que teve lá a extrema-direita, o Steve Bannon, que foi o articulador político de Donald Trump e foi também um dos responsáveis pela fake news aqui no Brasil, esse compartilhamento de mentira e de divulgação para sacanear com as pessoas, ele falou que o Eduardo Bolsonaro seria presidente do Brasil. Ele falou isso. Então, muito próximo de tudo o que nós estamos vendo hoje. Ele colocou em evidência Michele Bolsonaro, colocou em evidência o Eduardo Bolsonaro, como se estivesse preparando a gadaiada, como se estivesse preparando seus seguidores para o que viria em seguida. Então, atenção, ministro Alexandre de Moraes. É preciso investigar quem está vazando para o Bolsonaro informações. Quem é que está dizendo para o Bolsonaro se antecipar as notícias que virão no outro dia? Porque não é coincidência que ele venha com Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro para a presidência, quando hoje sai na íntegra um relatório da Polícia Federal dizendo que o Mauro Cid disse o seguinte: tanto o Eduardo Bolsonaro quanto a Michele Bolsonaro participaram ativamente da articulação para dar um golpe de Estado contra o presidente Lula, para dar um golpe de Estado contra o governo brasileiro, contra a democracia brasileira. Eles eram da ala radical, que queria gente armada, que queria os Kid Pretos, que queria os CACs, que é aqueles colecionadores bolsonaristas que têm muitas armas, e queriam também os militares na ativa. Inclusive, foi por isso, por este braço, que o Braga Neto foi preso. Porque o Braga Neto, colocado ali em evidência das reuniões que fez para colocar no Kid Preto esses paramilitares ali para matar o presidente Lula, o Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Então, quando ele fala que a Michele Bolsonaro fazia parte desse esquema, dessa ala que estava dizendo o seguinte: nós queremos o golpe, você começa a prestar atenção por que o Bolsonaro está se antecipando. Porque é o seguinte, hoje todo mundo vai estar falando sobre isso, aí o pessoal do Bolsonaro vai dizer: ah, mas bem que o Bolsonaro falou que depois que ele colocasse a Michele para ser candidata, ou o Eduardo, iam falar mal dele, iam atacar ele. Eles estão atacando ele porque eles estão apavorados. Veja, entende o que é isso? Ele recebe informações da Polícia Federal, recebe informações de dentro do Supremo Tribunal Federal, e aí ele fala, ele dá uma deixa, e depois a notícia vem em seguida. Eu estive aqui com o Leonardo Bastos, que é um comunicador, jornalista, editor e diretor da TV Repensar e da TV e Rádio Repensar, e ele falou aqui, ele é o responsável pela denúncia que mandou para a cadeia o Eduardo Bolsonaro. Ele me disse que aqui, ele falou isso aqui e mostrou para nós aqui, que o carro que o Braga Neto usava, para as reuniões golpistas, não era dele, era de uma funcionária da Justiça, que tinha sido lá atrás da Justiça Militar e que hoje, em 2024, em novembro, foi nomeada para trabalhar numa área, ali, um acesso restrito para o Supremo Tribunal Federal, no Supremo Tribunal Federal. Então veja, a dona do carro, que levava o Braga Neto de cima para baixo para coordenar golpe, para dizer, olha, quem que vai matar o Lula, para falar essas coisas todas, trabalha atualmente no Supremo Tribunal Federal. Nós falamos sobre ela aqui, sobre essa situação aqui, no dia que eu entrevistei o Leonardo Bastos. Então, a pergunta é o seguinte:
quem é que está passando essa informação? Seria a mesma dona do carro vermelho que estaria levando o Braga Neto para as reuniões golpistas? O que é que está trazendo à tona para o Bolsonaro? Porque vejam, agora eu vou falar com o meu amigo crente, o meu amigo evangélico. A Michele Bolsonaro se diz evangélica, faz, não é, parecer para o mundo que ela é boazinha, mas ela era a pessoa que estava instigando o marido a dar um golpe no Brasil, que estava dizendo para o marido, olha, tem que ser assim, não interessa, vamos para a guerra, não é? Vamos ali fazer as pessoas se matarem na rua, porque o Bolsonaro disse lá atrás que daria um golpe e não importaria se morressem civis, 30 mil pessoas, né? Vai morrer inocente, não tem problema, para querer o poder. E agora, nesse momento que muita gente achava a Michele mais moderada do que o Bolsonaro, verifica que é um fingimento dela. É um fingimento. Porque vocês viram no tempo que falaram sobre a situação dela lá nas brigas que teve no Palácio da Alvorada, ela respondeu de uma forma muito ríspida para jornalista. Vocês veem aparições dela dentro de igreja, cantando hinos, orando, mas por trás daquela fachada tem uma pessoa odiosa. A Michele é fingida. O que a Michele passa pra gente não é verdade. Ela não é crente coisa nenhuma. O que ela estava querendo é incendiar o Brasil, instigando o marido, colocando na cabeça dele, faz merda, vamos pra lá. Porque segundo esse relatório, havia aqueles moderados, havia os que eram contra o golpe e havia a ala mais radical, do qual pertenciam o Braga Neto, o Eduardo Bolsonaro e a Michele Bolsonaro. Depois que a merda foi feita, que eles não conseguiram respaldo do Freire Gomes, que era o comandante do Exército, e de outras alas, então o conselho foi, foge do país, sai do país. Então, novamente, o Bolsonaro, segundo o relatório, segundo o depoimento do Mauro Cid, não saiu do Brasil porque ele não queria entregar a faixa para o Lula. Ele não saiu do Brasil porque ele tinha nojo de participar da posse do presidente Lula. Nada disso. Ele tinha, na realidade, medo que as autoridades já tivessem dado o apito para o Supremo Tribunal Federal e que assim que o outro presidente tomasse posse, ele fosse preso imediatamente. Então, ele fugiu do Brasil, inclusive patrocinado por um dos empresários que apoiaram o golpe, que diziam, vai lá, mas quando percebeu que não dá certo, ele disse, olha, eu vou bancar o senhor nos Estados Unidos. O senhor vai para lá com as despesas todas pagas. Então vamos aqui, gente, a matéria para a gente entender melhor o que está acontecendo. Esmaga no like você que está no Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer. Você vai olhar aqui esse caso e entender sobre a situação do golpe. Então vamos lá, eu vou colocar aqui para vocês, para que fique melhor para nós entendermos como é os meandros do mal. Não esqueçam de esmagar no like e arrebentar a boca do sapato, tá, minha gente? Para poder a gente ter condições aí de fazer isto. Olha isso, citados na delação de Mauro Cid, Michele e Eduardo são cotados para substituir Bolsonaro em 2026. O ex-presidente já mencionou os dois como bons nomes para disputar o Planalto no próximo ano. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, ambos mencionados, não é, pelo ex-ajudante de ordens Mauro Cid por terem instigado o ex-presidente Jair Bolsonaro a dar um golpe de Estado, são cotados para disputar o Palácio do Planalto. O próprio presidente cogitou que ambos podem ser opções para o pleito eleitoral do próximo ano. É por isso que eu estou falando. Veja, nós hoje estamos dia 26 e ele na quinta-feira já falou da Michele e do Eduardo. Lembrando que o Bolsonaro sempre disse não às pretensões da Michele e nunca tinha falado sobre o Eduardo Bolsonaro. De repente começou a falar sobre Michele Bolsonaro e disse que é um bom nome e tem chance, desde que ele seja ministro da Casa Civil. Mais tarde, no entanto, o ex-presidente recuou. Ao site jornalístico Metrópolis, Bolsonaro disse que Michele pode ser candidata ao Senado e que se tiver que optar por um parente para disputar a presidência, seria o senador Flávio Bolsonaro ou Eduardo.
Então, para ele, só serve se for a família dele. Porque o Bolsonaro sabe que somente a família dele pode blindar ele da cadeia. Somente a família dele pode dar um salvo-conduto para o Bolsonaro. Então ele não quer parentes dele porque cuidam melhor do Brasil. Aliás, é uma péssima escolha o Bolsonaro. Ele quer parentes dele primeiro, porque a riqueza ou a grana vai para eles. Muita coisa na presidência. E a proteção da Polícia Federal e de todos os órgãos vem para a família. Então o interesse dele é: coloque alguém da minha família. Continuando, vamos lá. Olha isso. Tanto Eduardo quanto o Michele viajaram para os Estados Unidos. A gente viu isso. Eles voltaram ao noticiário neste sábado, com a revelação da primeira delação premiada do ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, Mauro Cid. Nessa declaração, dada à Polícia Federal em agosto de 2023, Cid disse que Michele e Eduardo faziam parte de um grupo que atuou para convencer Bolsonaro a dar um golpe de Estado, após ter sido derrotado por Lula nas urnas em 2022. O Estadão busca contato com os citados, mas ainda não obteve retorno. Esse grupo mais radical dizia que o ex-presidente teria o apoio do povo e dos CACs, caçadores, atiradores e colecionadores. Isso para fazer a ruptura democrática. Nessa mesma delação, Cid apontou que Eduardo tinha mais contato com os CACs e indicou outros grupos menos radicais que iam contra a ideia de um golpe de Estado. Levantamento divulgado pela Paraná Pesquisa no começo desse mês de janeiro indica que Michele empataria com Lula, disputando a presidência. Já Eduardo, nesta sexta, disse que se sacrificaria para uma virtual candidatura à presidência. Se sacrificaria. Grande sacrifício ser candidato. Ele disse: meu plano A e B segue sendo Jair Bolsonaro, disse ao jornal. Olha, gente, a situação é a seguinte: Michele e Eduardo estão morrendo de medo agora que foi divulgado essa íntegra que o Mauro Cid disse. Os dois estavam no planejamento do golpe, por dentro do golpe. Então o golpe era na família. O Eduardo Bolsonaro, a Michele Bolsonaro, dizendo com todas as letras: dá o golpe, nós queremos o poder, você vai ter ajuda de gente armada na rua. Olha o perigo. Olha o perigo dessa patife. Olha o perigo dessa mulher que diz que ora para Deus. Olha o perigo das palavras, né, dessa mulher, dessa Herodíase. Olha o perigo dessa mulher que instiga o marido, que já não tem boa índole, é ainda dizer o seguinte: vai lá, você vai ter ajuda dos caras, nas ruas o pessoal vai sair para salvar você, sair com uma arma, com tudo. E essa mesma equipe era aquela que achava que tinha que usar os kits pretos na morte de muita gente. Eduardo Bolsonaro e Michele Bolsonaro podem, inclusive, ser presos. A PGR pode mandar prender, de acordo com esse indício agora, tanto o Eduardo Bolsonaro quanto a Michele Bolsonaro. Lembrando que o Braga Neto foi preso sobre essas circunstâncias aí. Então a Michele, nesse momento, e o Eduardo Bolsonaro podem ser presos. O Bolsonaro, antevendo alguma coisa, que ele não é adivinho, antevendo alguma coisa, começa a citar Eduardo e a Michele Bolsonaro sobre possíveis candidatos à presidência para dizer o seguinte: olha, eles podem ser perseguidos, pessoal. O que vier depois é apenas invenção. Na verdade, essa família estava, não é, ali macumunada, pactuada com o poder, com a ganância, um pacto satânico para derramar sangue inocente no Brasil e para se manter no poder. Então não é brinquedo, não. Você dá um golpe militar e para manter a sua família no poder, isso é realmente, não é coisa de Deus. Então essa coisinha de estar orando, cantando hino, não diz nada. A própria Bíblia diz o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Não adianta falar, a vontade do Pai é uma coisa bem diferente. Bem-aventurados pacificadores. Você acha que uma pessoa de Deus, um pacificador, ia estar tramando por trás assassinato de pessoas, guerra civil, derramamento de sangue, não é?
Então, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados humildes de coração. De humildade, essa mulher não tem absolutamente nada. É esnobe, não é? Extravagante, gosta de se aparecer. Aliás, ela está muito mais para Jezabel do que para a rainha Esther, que não tem nada a ver. A rainha Esther, não é? Ela evitou um derramamento de sangue por seu povo. A Michele Bolsonaro, parecendo com Jezabel, está ali instigando o Bolsonaro para uma guerra. Assim como Jezabel instigava o Acabe. Vamos lá, vamos fazer o mal. Os apoiadores de Michele e aqueles que eram ministros dela se tornam os sacerdotes de Baal, que estavam seguindo a outro Deus, não ao verdadeiro Deus, não ao Deus Shalom, não ao Deus da paz. Espero que a Procuradoria-Geral da República imediatamente convoque essa mulher novamente para depoimento e o Eduardo Bolsonaro, que até agora não tinha sido alvo do indiciamento da Polícia Federal, mas agora, com a íntegra sendo colocada, eles têm que ser ouvidos novamente. Porque, muito embora Michele Bolsonaro pague de crente, o que ela é na realidade é uma golpista ditatorial que queria a todo custo ficar no poder para ficar exibindo as suas joias. Aliás, nesse esboço aí, eu quero mostrar para vocês, aliás, todos os jornais estão falando disso, viu, gente? Olha só, aqui na tela do Critica Brasil, todos os jornais falando disso aqui, essa mesma notícia. A ex-primeira-dama Michele e o deputado federal Eduardo Bolsonaro faziam parte da ala mais favorável ao golpe entre as pessoas que aconselhavam o ex-presidente Jair Bolsonaro, é o que diz a delação de Mauro Cid, que foi divulgada. A ala mais radical, de acordo com o Cid, também era composta, além do Eduardo e da Michele, por Onyx Lorenzoni, o Jorge Seif, senador, o Gilson Machado, o sanfoneiro lá, que de bestinha não tem nada, não é? Não parece todo bocoiozão, mas era da ala radical. Magno Malta, aí está o senador Magno Malta, sendo pastor, sendo colocado ali como um dos camaradas que queria a morte de gente. E o general Mário Fernandes, que está preso, não é? Então o Magno Malta também deve ser um dos objetos agora das investigações da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal. Gente, do grupo moderado faziam parte generais da ativa que se opunham ao golpe. Comandante do Exército, Freire Gomes, o chefe do Departamento de Engenharia, General Arruda, o chefe do Comando das Operações, General Teófilo, e o ministro da Defesa, General Paulo Sérgio. Esse era a ala mais moderada, diz o Mauro Cid. Sendo que, nas investigações, nós vimos que o Paulo Sérgio não era moderado, não. Ele ia para cima, não é? E o Teófilo também seria o camarada que o Bolsonaro colocaria no lugar do Freire Gomes. Daqui desses aqui, os moderados seriam Freire Gomes e o Arruda, mais ou menos, porque o Arruda ali, você viu que no dia 8 de janeiro, foi aquele general que bateu boca com Flávio Dino. Flávio Dino bateu na mesa, dizendo que quem mandava era ele. De acordo com o Cid, esse grupo temia que Bolsonaro fosse influenciado pela ala mais radical. Já os políticos conservadores que queriam que o ex-presidente mandasse os apoiadores para casa e não desse o golpe, olha aí, Flávio Bolsonaro, a advocacia, o Bruno Bianco, ministro da AGU, e o ministro Ciro Nogueira, aí político, não é? Então você vê aqui que o Flávio e o Ciro Nogueira eram, olha só, da ala mais moderada, dizendo, não vamos lá dar o golpe não, então, ou seja, era a ala mais medrosa aqui. Eu não acho que esse povo aqui todo, né, seja bonzinho. É que eles estavam vendo que a situação não ia para frente e que caso não desse certo, que já estava se mostrando, eles seriam todos presos. Colabora com Critica Brasil pelo 61983046113. Esse é o nosso Pix. Ajude a gente aqui compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal e também dando esmagada no like. A gente volta à noite. Critica Brasil falando a verdade, doa em quem doer. Grande abraço. Fiquem com Deus.